Estamos online. E aí, pessoal, boa noite. Alguns barulhos estranhos que possam surgir é o cachorro do vizinho e as crianças do vizinho, tá? Quem já tá aí, quem já chegou, ouvindo direitinho? O som tá bom? Beleza. Então, pessoal, essa é aquela live que a gente até que enfim conseguiu fazer, né? A gente já tem o pessoal entrando ali, deixando umas mensagenzinhas. Boa noite. A gente até que enfim conseguiu fazer essa live, que não estava dando certo, mas hoje vai dar certo, né? E eu convidei aqui o professor Fernando Graça para a gente falar da situação da Ford no Brasil. Então, eu queria saber, eu abri umas caixinhas de texto, né, outro dia, perguntando se as pessoas acham que a saída da Ford no Brasil com 5 mil pessoas, né, se ela traria prejuízo, de alguma forma, para a economia brasileira, né? 5 mil trabalhadores perdendo emprego, e aí teve 80% das pessoas respondeu que sim, que isso interferiria na economia brasileira, e 20% respondeu que isso não interfere em nada na economia brasileira, porque afinal são só 5 mil pessoas, né, diretamente. Boa noite para quem está chegando agora, a gente está começando a nossa live para falar sobre o fechamento das fábricas da Ford no Brasil, o encerramento das atividades, e eu vou convidar agora o professor Fernando Graça para conversar com a gente. Eu nem sei se eu falei o nome certo dele agora mesmo, acho que falei errado, mas é Fernando Graça. Vou inseri-lo aqui. Boa Tá noite, certo. tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo. E eu tô com um cafezinho, que é cerveja, e um pão de queijo. Mais mineiro. Mais Tá mineiro. dando uma Tá, travadinha, meu som tá Fernando. bom? Ah, o som tá bom, só deu uma travadinha na hora que você começou a falar. Vamos ver agora, Ah, eu isso acho que é tá tudo certo. É normal, normal. coisa de internet. É normal, sim. É, É, bom, boa noite. Muito obrigado pelo seu seja convite. bem-vindo. Obrigado. Este assunto é muito importante. Ele envolve a gente estudar um pouco, especificadamente o Fordismo. Isso vai envolver o Brasil, porque a Ford estava aqui nas suas atividades há cerca de 100 anos e vai e também vamos ter que falar a respeito deste fato em específico, que foi o fechamento, o encerramento das atividades da Ford, né? Sobretudo em 3 fábricas. Eu tinha anotado os nomes das cidades: Taubaté, aqui no interior de São Paulo, na Bahia e no Ceará. E você falou 5 mil, né, trabalhadores? Não, acho que são mais de 6 mil que Uhum. vão sendo diretamente impactados com esse encerramento das atividades da Ford no Brasil, que vai aumentar sua produção na Argentina e no Uruguai. Então, veja, eu falei especificadamente Fordismo, isso envolve o fechamento das fábricas da Ford no Brasil, mas as motivações para esse fechamento são mais amplas. Então, a pergunta que você tinha feito aí nas suas redes, se isso vai impactar a economia ou não, envolve algo mais amplo, quer dizer, que é a política de desindustrialização que nós estamos acompanhando Uhum. sobre o Temer. E há uma matéria que vocês podem pesquisar, inclusive, que saiu no início deste ano, deste mês de janeiro, mostrando que, em média, 17 fábricas fecham no Brasil por dia. Ou seja, Nossa. eu vi que as fábricas estão fechando já, depois do encerramento da Ford, outras fábricas já estão fechando. Quer dizer, uma desindustrialização, é algo muito mais amplo. Então, tem essa Sim. desindustrialização, tem o interesse dos capitalistas da Ford em renovar o subsídio, em aumentar o subsídio. O próprio mandatário
atual do Brasil revelou isso, né? O inepto O completo, aliás, inominável. hoje, o nominável, aliás, hoje carreatas por todo o Brasil pedindo impeachment, uma coisa muito importante, bonita e linda. Ele não quer a vacinação por vários motivos, não é só porque ele é negacionista. E o Ele povo sabe na que o rua, povo né? vacinado o povo vai nas ruas. Tanto que ele colocou como secreto a carteira de vacinação dele. Ele vai se vacinar. Porque ele se Bom, vacinou, né? se já não se vacinou. Então, o fato é que, veja só, são 100 anos de atividade, mas diante de uma política de desindustrialização, diante do Tá desgoverno bom. mais inepto da nossa história, a conta de encerramento. Então, é lógico que afeta a economia, porque um país industrializado é um país ainda mais dependente, subserviente. Isso é muito grave. E a nossa preocupação não é com os capitalistas, com os donos da Ford, dessas fábricas, são com os trabalhadores, com a classe trabalhadora. Então, a gente pode falar aqui várias coisas importantes sobre o Fordismo e o que uma teoria marxiana revolucionária com um movimento comunista forte faria a respeito. Nós sabemos, eu vi que, por exemplo, aqui em Taubaté, eu acho que uma dessas fábricas já foram vendidas para outro capitalista, outro empreendimento. Mas aqui em Taubaté, eu não mas aqui eu falo por causa do estado de São Paulo, há um movimento de resistência. Pelo menos ontem eu vi que Dos não sai trabalhadores da nenhum, fábrica. é, Eles não sai ocuparam a nem entra nenhuma fábrica? peça. Não, acho que não ocuparam. Não, estão em vigília, né? Entendi. Fora, provavelmente. Mas não entra nem sai nenhum equipamento, nenhuma peça da fábrica. Então já é alguma Então, coisa, mas é um movimento dos falta trabalhadores para teoria. não permitir isso, que saia, que vá embora a fábrica. Então, não está permitindo que nada, nem entre nem saia nada ali da fábrica de Taubaté. Né? Eu estou repetindo porque deu uma travadinha, só para a gente entender isso. Ah, tá. Mas isso é muito difícil, porque, veja, se vocês pesquisarem, este problema com a Ford já vem de alguns anos. Se vocês colocarem Olívio Dutra, lá do Rio Grande do Sul, tudo que ele já disse esses anos todos, ele já previa que isso ia acontecer, que a Ford sempre pediu muito subsídio. Então, vocês vejam a situação. Esses subsídios são incentivos fiscais, conluio econômico e político para obras de infraestrutura, muita corrupção por baixo, entre governos e empresariado e capitalistas, industriais, tanto os administradores da Ford no Brasil, quanto o capital hegemônico estrangeiro da Ford, Estados Unidos. E subsídios, empréstimos pelo BNDES. Então, diante do, não sei aí em Minas, mas aqui na capital também houve um protesto ontem de bares e restaurantes para não fecharem o lockdown e pedindo subsídio, falando que na Europa deram subsídio. Ou seja, diante da pandemia também, dessa política de desindustrialização, etc., a Ford pediu provavelmente um subsídio maior, etc. Então, vocês vejam como, através da tributação, por que se fala Estado burguês? Por que se fala em Estado burguês? Porque o Estado ele é um consumidor de mais-valia, através da tributação. E como vocês podem ver em qualquer gráfico estatístico sério de orçamento, o orçamento que prova concretamente o tamanho do Estado, grande parte do dinheiro não vai para a classe trabalhadora nenhuma. Saúde, Sim. educação e tudo mais, mas grande parte vai para esse subsídio, sem contar dívida com bancos. Então, o Estado ele é a forma política do capital. Então, esses capitalistas encheram os bolsos esses anos todos, décadas todas, e praticamente neste século, e de repente vão embora diante de uma política de desindustrialização pela direitalha, diante do desgoverno mais inepto da história, etc.
É por isso que não cabe falar apenas em estatizar. Eu vejo É isso que é uma camaradas das comunistas. perguntas. A gente já trazer isso, que É as uma das. pessoas acham que, que os comunistas hoje querem estatizar num Estado burguês. Então, uma das questões que a gente teria que trazer é essa. A gente. Uma das saídas para fechamento de fábrica, para desindustrialização, é estatizar dentro desse Estado burguês, se for olhar para uma perspectiva no Estado comunista hoje, se a gente pensar como comunista, se a gente pensar como marxianos, se a gente pensar como marxistas, a ideia seria estatizar para resolver a situação ou o que deveria ser feito, Não. o que a gente poderia pensar como solução? Sim, então eu vou falar isso e depois a gente fala sobre o Fordismo, um grande. Uhum. Tá? Na crítica do programa de Gotha, um documento muito importante do próprio Marx, ele defende as cooperativas, a criação de cooperativas, trabalhadores livremente associados, sem ajuda do governo. A menos que, obviamente, seja um governo num processo revolucionário, mas não é a questão. Cooperativas. Estatizar uma fábrica, eu vi sujeitos sérios, militantes, comunistas, às vezes até intelectuais falam, estatizar vai ficar nas mãos de burocratas de Brasília que tem a cabeça de um Henrique Meirelles. E do desgoverno, por mais britânico que seja, saindo esse vai vir um outro que vai ser o quê? Também burocrata, se for de esquerda. Se for de direita, é terrível. Então, não é estatizar. É fazer o que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, viu, Giza, a notícia de recentemente, ano passado, final do ano passado, de que uma fábrica de doces de alfajor na Argentina faliu, a fábrica ia fechar, os trabalhadores, eu tenho contato com argentinas, uma peronista, uma marxista mesmo, eu conversei com elas a respeito. A fábrica ia fechar, os trabalhadores iam para o olho da rua, eles tomaram a fábrica, transformaram em cooperativa, sem patrão, sem mais-valia, sem mais valor. É importante a gente daqui a pouco falar um pouco sobre o mais-valor. E sem o capitalismo. Eu não sei, é preciso, veja, classe, inclusive na crítica do programa de Gotha, Marx deixa claro, a classe dominante é constituída pelos capitalistas e pelos proprietários fundiários, os donos dos terrenos. Muitas vezes o capitalista não é dono nem do terreno onde está a fábrica dele. Então, eu não sei como é o dono do terreno ali, onde se os trabalhadores vão ter que pagar um aluguel. Mas eles transformaram aquela fábrica em cooperativa. Isso é que tem que ser feito. Ocupar, transformar. Onde os trabalhadores são os donos, né? Que aí os trabalhadores são os donos, não o Estado que vai se apropriar daquilo. Não, porque o Estado ele foi constituído. O Estado serve para duas coisas, simplesmente. Através da coerção, defender a propriedade privada dos meios de produção. E através da legislação, defender o sistema de trocas de mercadorias da sociedade burguesa de classes. Isso é que serve o Estado. Se você deixar o Estado, ele é isso, como o Engels coloca no Anti-Düring. Isso no marxismo é bem definido, aliás. Então, agora, no processo revolucionário, a tomada do Estado é muito importante. E isso cria consequências difíceis para o Estado não ser abolido como querem os anarquistas, para que ele perca a sua utilidade. Esse processo ele precisa ser feito com a classe trabalhadora no topo, não meia dúzia de burocratas. A autonomia da classe trabalhadora. Isso vem com um processo revolucionário, com uma construção educacional, etc. Mas essa tomada dos meios de produção e a socialização. Pelos trabalhadores. A classe trabalhadora toma e cria isso. O Brasil tem, olha só, numa desmobilização incrível, mas o Brasil tem condições populares de fazer isso. E se fosse um governo de esquerda, e minimamente com um pezinho só no marxismo,
tem todos os meios legais, jurídicos e políticos para fazer isso. Né? Só para terminar o exemplo argentino, o problema lá é que é uma fábrica de doce. Isso deveria se estar para fábricas centrais essenciais na economia. Uhum. E com a ajuda de cima também, uma ajuda orgânica, mas como o peronismo também não é marxismo, então, inclusive uma amiga, camarada argentina, comunista e marxista, me fala isso, os peronistas são administradores da burguesia, mais ou menos como a esquerda no resto do mundo, social-democrata, liberal social. Então, não Sim. tem também muito interesse nisso. Mas a proposta da teoria marxiana revolucionária não é estatizar, muito menos com a burocracia que nós conhecemos de Brasília e com a cabeça de quem gere o BNDES, etc. E com um Bolsonaro com PhD, que é o Paulo Guedes. Né? Então, não é estatizar, é realmente tomar e transformar em cooperativas para a sociedade. Se vai continuar sendo uma montadora de automóveis ou não, isso é a própria classe trabalhadora com um entorno. Veja só, não é apenas 3 fábricas ou mais fábricas que estão fechando. São 17 fábricas em média por dia. E todo o entorno dessas fábricas, como por exemplo da Ford, é afetado. Claro. Todo o comércio em volta, o bairro em Não volta. só O em bairro, às volta, vezes, mas uma coisa que eu queria comentar, eu estou aqui no sul de Minas, né? 3 Pontas. Em Varginha tem fábrica, que é do lado, que fabrica coisas para a Ford. Por exemplo, embalagem para peça de carro, ou alguma outra coisa, parafuso. Então, a gente tem fabricantes de outras coisas, insumos que eles precisam para as fábricas. Então, a gente pensar ali, se uma fábrica da Ford já anuncia que vai fechar, começa um processo de fechamento de outras pequenas fábricas pelo Brasil todo que fornecem meios para que elas possam trabalhar, né? Então, realmente, igual eu perguntei para as pessoas se poderia influenciar na economia, é justamente a gente pensar essa cadeia de produção, né? Que não é apenas uma fábrica, 2 fábricas, é a fábrica de carro, mas é toda uma cadeia de produção que vai se fechando, e também de comércios e de outras coisas que é lógico que vai influenciar, né? Então, não é só esses 6 mil trabalhadores, é isto, é o entorno e o país inteiro. Uhum. É uma Você não colocou. catástrofe. E Melhor assim, não é só Ford, pesquisem. Saiu uma matéria, inclusive, um jornal aí hegemônico, que é porta-voz da elite paulista, inclusive. Acho que foi no Estadão. Que é 17 média por dia, fechando no Brasil. É um processo acelerado de desindustrialização. Isso é muito grave. Sim. Mas, ao mesmo tempo, isso talvez crie uma conscientização de transformação e de mudança. Porque a gente talvez enxergue que não é a gente como trabalhador, que eu digo, talvez a gente consiga enxergar que não apenas o modo de produção capitalista é o único possível, que esse modo neoliberalista, que o capitalismo seja a única forma, porque a gente pode ver que de repente ele desmorona e tudo em volta acaba. Então, numa dessas, é hora da gente trazer os trabalhadores para uma reflexão, pensar o que pode ser feito, porque as pessoas vão ter que fazer alguma coisa, eles vão ter que trabalhar, né? As pessoas vão ter que viver. Sim. Então, talvez seja um momento para a classe trabalhadora refletir, pensar o que pode ser feito, e acaba sendo forçado a isso, né? Não é assim uma coisa, agora a gente quer pensar, agora a gente quer refletir isso. Talvez seja um momento de um marco, porque na hora da tragédia, nesse sentido dos fechamentos das fábricas, da quebra da economia, o povo tem que fazer alguma coisa para viver. O Lenin, eu vou evocar o Lenin. O Lenin colocava... Por favor. Colocava que... Eu não sou tão leninista assim, sou mais gramscista, mas o Lenin colocava que num ensaio, Florestan Fernandes, grandioso Florestan Fernandes escreve, o que é revolução, procurem também, é um ensaio fundamental para todo brasileiro.
O Vai Lenin colocava anotando, algumas pessoal, o que ele for falando aqui, procure e anotem. O Lenin colocava, o Florestan cita o Lenin. Lenin colocava algumas condições para uma revolução. Não é porque eu quero e você quer, ou um partido comunista quer. Há condições para uma revolução. Condições, aí eu cito Gramsci, orgânicas. Então, uma dessas condições é que o topo se torna inviável e a base popular, o topo, seja um governo, mesmo a classe dominante, se torna inviável e essa base ela sinta de uma maneira aguda as consequências do sistema. A Entendi. Revolução Russa pedia pão, paz e terra, uma fome terrível, etc. E a opressão do czarismo, etc. Mas, enfim, e não deu necessariamente, não se espraiou de uma maneira revolucionária pelo resto do mundo, por várias circunstâncias históricas que não cabe dizer aqui. Mas o fato é que, eu estou apenas citando um exemplo. Então, São as condições, então né, que foram colocadas. sim, o Che Guevara, citando outro, o Che Guevara, há uma entrevista dele importante, que ele diz o seguinte, e o Che Guevara se indispôs muito com a burocracia da União Soviética, ele tinha ideias próprias. Ele tem uma entrevista em que a entrevistadora, se eu não me engano, dos Estados Unidos, pergunta para ele sobre os embargos, né, dos Estados Unidos em relação a Cuba. E ele disse que os embargos tinham um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto negativo é visível, é a permanência do atraso, da pobreza, de não poder avançar para o socialismo, como nós vemos ainda hoje, Cuba resistindo. Mas o ponto positivo é que esse embargo mantém as lutas de classes bem visíveis para o próprio povo cubano, por exemplo. Uma conscientização das lutas de classes. Eles não querem, o capital hegemônico, essa classe dominante dos Estados Unidos, não querem que nós avancemos, que nós saímos do atraso, etc, etc. Então, isso também conta. Então, o desgoverno atual, ele saiu um estudo sobre o que ele está fazendo na pandemia, como não é só incompetência, é proposital, parece que a política mesmo é assim, inviabilizar o Brasil. Não é só é uma incompetência, 50% de incompetência, não sabem gerir máquina pública, nunca geriram um bar. Né? Eu vejo as Forças da Armada sendo zombadas na internet, e, né, como se só pintam meio fio, essas coisas. E, de repente, e também tem a incompetência, e também é proposital, para inviabilizar o Brasil. Todas as nossas críticas ao PT, à esquerda, na verdade, o Brasil estava aparecendo, estava subindo, estava varrendo muita coisa para debaixo do tapete, no sentido de não ter construído uma organização revolucionária que acompanhasse os commodities. Então, quando vem a direita, não há nada por baixo que sustente, cai tudo, vem a desindustrialização, vem a PEC dos gastos, que justamente fecha a mão para investimentos, infraestrutura, por isso também há essa desindustrialização. Com a mão fechada não há subsídio, não há nada para poder. Nem É todo um saúde. projeto, né? Tá tudo intercalado, uma teia de coisas, processos que vieram acontecendo, né? Sim, e como Por não houve favor. um trabalho de construção revolucionária, isso tem o quê? Desde 2016, poucos anos, isso cai mesmo. E com a pandemia piorou. Muita coisa fechando, etc. Então, é importante ter essa conscientização. Mais alguma dúvida a respeito disso, ou a gente pode falar do Fordismo? Vamos passar para o Fordismo e depois, se for surgindo dúvida, qualquer coisa a gente volta, a gente retorna aqui e continua no assunto. Tá. Mas vamos prosseguindo. Aqui, só um instante, por favor, que eu gostaria de dar um oi para as pessoas que estão aqui, que é o Alexandre, o Lucas, o Antônio H, a Isabel, pessoal dando boa noite, acompanhando a live. Tem mais gente, mas não comentou nada, então só deram um like ali. Mas pessoas Tá. que já tinham deixado um oi antes tal, e a gente cumprimenta eles. Agora vamos entrar na fase do Fordismo. Sim. Bom, o Fordismo ele vai
dos anos 10 do século XX até mais ou menos a década de 1970. A partir daí, a planta industrial fordista é desativada e é implantado o toyotismo. E aí vem o que o jornalismo chama de neoliberalismo, que é basicamente a autorregulação do mercado. Um mercado bem menos regulado ou até autorregulado, que é um estado tirano, na verdade. Então, esse termo Fordismo, ele tem uma proeminência a partir do ensaio Gramsci, que ontem fez aniversário, 130 anos de Gramsci. E anteontem, 100 anos do PCI, Partido Comunista Italiano, chegou a ser o maior partido comunista do Ocidente. Inclusive o melhor por causa do Gramsci, grandioso, influente intelectual, militante da Internacional, preso pelos fascistas, morto prematuramente, mas é muito influente o Gramsci. E um gênio marxista e comunista, e dirigente do PCI. Então ele escreveu um ensaio, em 1934, chamado Americanismo e Fordismo, que está numa parte em destaque dos cadernos do Castro. Só rapidamente, ele preso, depois de muito tempo, concedido a ele poder escrever em cadernos, brochuras e tal, sem acesso à biblioteca, sem nada, com a censura permanente do Mussolini. Ele era o preso favorito do Mussolini, e com as condições precárias e tortuosas até do cárcere. O promotor dele disse que ele devia ficar preso. Ele disse exatamente assim, o promotor fascista: essa cabeça precisa ficar presa durante 20 anos sem dar declaração, sem dar entrevista, sem nada. Essa cabeça. Então ele escreve Americanismo e Fordismo. Mesmo assim, é impressionante ler o quão informado ele era. Pelo PCI, mesmo preso. É impressionante. Então, ele, por exemplo, leu o livro do Ford, o Henry Ford, que era um engenheiro industrial, burguês, capitalista. Ele escreveu 2 livros, né? Um que é A Minha Filosofia de Indústria, qualquer coisa assim. Bom, e, na verdade, então o Fordismo esse termo passa a ter proeminência dentro e fora do marxismo, depois do ensaio do Gramsci. O Fordismo, é impossível entender o Fordismo se não entender antes o Taylorismo, Frederick Taylor, também engenheiro dos Estados Unidos. O Taylorismo trazia, antes do Fordismo até, anos 10, um pouquinho antes, Taylorismo traz o seguinte: o engenheiro traz um cientificismo, um rigor de eficiência para a administração das empresas. E no caso das fábricas, da produção, o Taylorismo estabelecia que o engenheiro iria praticamente, eu ia falar teatral, não, meus colegas do teatro, bom, de uma maneira bastante rígida, determinar toda a gestuália e a relação do trabalhador com a máquina. Toda a gestuália mesmo, para ter o máximo de eficiência. O trabalhador seria o que hoje está se chegando ao robô, mas daqui a pouco a gente chega. Então, o engenheiro estabeleceria isso para a eficiência. Então, o Fordismo já nasce daí. O próprio Ford assume isso. Então, em 1912, 13, mais ou menos, é que se começa a estabelecer o Fordismo, que traz isso. O Ford também era engenheiro, traz esse rigor, mas de uma maneira ainda maior, visando uma produção em massa e o consumo em massa. Isso é o Fordismo. Consumo em massa e produção em massa. Para ter esse consumo em massa e essa produção em massa, era preciso ter um controle rígido sobre os trabalhadores, controle não só no horário em que estavam trabalhando, mas na própria vida. Então, vai coincidir com a lei seca, salvo engano, não tenho as datas aqui, mas acho que a lei seca de 1919 até 1933, a lei seca, para quem não sabe, proibia o consumo de bebida alcoólica em todos os Estados Unidos. Então, ou seja, o trabalhador ele tinha que ser eficaz e puritano, enquanto os capitalistas, a classe dominante,
viviam a sua libertinagem. Então tinha isso também. O Viver Gramsci vai para ver tudo isso, trabalhar, né? né? Ele tinha que viver para Não, trabalhar, não, né? E podia fazer outra coisa, ele tinha que isso, e não, trabalhar só. e não Deu uma podia beber. travadinha. É, Podia ter não podia beber nem ter um momento de diversão, porque isso atrapalharia a produção. Então, haria um time de trabalho. Eu não sei até onde foi de, dos próprios do, só um como instante, Fernando, por favor, que o seu você está travando bastante. própria disse. Vou esperar um minutinho. Que aí você volta no que você falou, que a gente parou na bebida alcoólica. Enquanto isso, eu vou ver quem Voltou. mais entrou aqui e mandou um oi. Aqui o Fernandinho Adel Paiva. Boa noite. Eu tô ligado aqui. Tá aí, Fernandinho também. Você tá no cachimbo aí, né, Fernando? Eu voltei, mas eu voltei. Acho que destravou, voltou. Voltou. Agora você pode continuar da parte da bebida, que eles eram proibidos de beber. E isso me lembrou as entrevistas de emprego de hoje, né? O que você gosta de fazer no final de semana? Como é que você se diverte? O que você faz nessas horas vagas? A vontade que dá, quem está precisando de emprego não pode, mas a vontade que dá de responder: peraí, eu vou trabalhar no fim de semana, nas minhas horas vagas, né? O que eu faço não interessa. Mas aí agora a gente Mas pensando nisso, a gente lembra bastante mas desse o controle. modelo o modelo empregatismo ele mudou também, né? Uhum. No geral, permite o bar do fim de semana para você poder ter uma maior produtividade na próxima semana, sem contar os coaches e toda uma ideologia neoliberal. Daqui a pouco a gente chega nisso. Tá, vamos Isso é um voltar então fato para a dito. época. A gente pode montar um curso aqui. Vamos voltar para a lei seca. Sim, a lei seca, então coincide com a lei seca esse controle rígido. Então o Fordismo ele vem com essa rigidez da administração de empresas, do Taylorismo, vem com este controle, inclusive íntimo, produção em massa, consumo em massa. O Gramsci colocava que o Ford ele queria escapar das crises da bolsa fazendo isso, queria ter uma vantagem na competição com outros capitalistas, né, nesse consumo em massa, nessa produção em massa. E era realmente a criação de um novo trabalhador, que iria, na verdade, Gramsci coloca, destruir o velho humanismo, porque não tinha nenhuma preocupação com o humanismo. Então, veja, outra característica central, altos salários. Então, esses trabalhadores eles iriam se aperfeiçoando, por isso os altos salários. Mas você veja, o Gramsci coloca, esses altos salários, eles não supriam o imenso esgotamento dos trabalhadores, esgotamento psicofísico e muscular nervoso no Fordismo. Eu Uhum. realmente não tenho como estariam essas fábricas da Ford, mas esse modelo ele foi desmontado, como eu disse, em 1970. A planta industrial hoje é Toyotismo. No entanto, daqui a pouco a gente fala sobre as duas características principais do Toyotismo. Mas o Fordismo era basicamente isso. E o Gramsci coloca, esses altos salários eles não compensavam as condições da sociedade burguesa, de classes, e nem o esgotamento dos trabalhadores nessas fábricas. E Então, isso foi de suma importância para a consolidação do capitalismo, né, durante a Revolução Industrial, para se consolidar essa produção em massa, né, e focado no consumo e na produção, em cortar custos, na eficiência. sim. E o Ford tinha essa intenção, fugir e Eu acho que você travou de competir. novo. Aí vamos voltar o Ford tinha essa intenção. O Ford tinha essa intenção
fugir da queda da taxa de lucro, ter uma competição maior com os capitalistas através dessa chibata, produção em massa, e fugir das duas crises da Bolsa. Só que ele era um capitalista um pouco mais atinado, um pouco menos vulgar, no sentido de que ele dizia que tinha criado uma nova filosofia, escreveu, o Gramsci chegou a ler. Então, ele estava criando um novo trabalhador. Você veja, o Gramsci morre em situações precárias em 1937. Então, para ele, basicamente, nas condições vigentes da época dele, o trabalhador realmente que seria o revolucionário era o trabalhador fordista. Entendi. Né? Por causa disso. Agora, há uma questão filosófica muito importante a respeito disso, o que corresponde, inclusive, nos escritos de Gramsci, ao momento já de Stalin e da querela entre Stalin e Trotsky. Eu sou muito crítico, por meio de Gramsci, ao trotskismo. Mas Stalin não tem, é um absurdo até falar qualquer coisa. Mas é importante dizer, apoiar, né? Ou defender, sempre seria idealisticamente, ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, ele com Churchill, com Truman, aí já uma operação interimperialista. Mas há uma questão que nos interessa. O Gramsci pergunta: esse modelo fordista ele serviria para o socialismo? Ou seja, a autodisciplina dos trabalhadores serviria em que medida? E Gramsci responde que há uma dicotomia entre coerção e consentimento da classe trabalhadora. O Gramsci vai ser muito crítico ao discurso, o texto sobre o terrorismo, acho, do Trotsky, e o discurso que ele faz aos sindicatos da Rússia, defendendo a militarização do trabalho e, após a morte do Lenin, uma industrialização acelerada, que é o que Stalin vai fazer depois de ejetar ele, mandar ele embora. Vai levar à morte de milhões de camponeses, vai levar a uma expropriação dos camponeses. Mas o fato é que vai fazer com que a Rússia, a União Soviética, basicamente viva de uma economia armamentista permanente, de uma indústria bélico-militar, assim como os Estados Unidos, e nós vimos isso na Guerra Fria. O Eric Hobsbawm escreve isso no livro A Era dos Extremos. Então, para Gramsci é importante, para quem é marxista, comunista, revolucionário, não é a coerção, não é a militarização de sindicatos e do trabalho. Ele defendia um ponto importante da NEP, que é a autonomia da classe trabalhadora e dos camponeses em relação às cooperativas. Então você vê que tanto o capital hegemônico do primeiro mundo implantava uma industrialização acelerada às custas da classe trabalhadora, que se esgotava psicofisicamente, em vários outros aspectos, como também isso interessa saber se esse modelo serviria para o socialismo, para um processo revolucionário, ou seja, essa autodisciplina, esse espírito de time, equipe nas fábricas. E o Gramsci defende o consentimento, não a coerção, que estava sendo plantada pela burguesia, pelos capitalistas e até por burocratas em circunstâncias bastante diversas e difíceis, mesmo após uma revolução dita socialista e comunista, num país também atrasado, desindustrializado, como a Rússia. Como fazer, como despontar, sendo que não houve uma revolução também na Europa que ajudasse. Rosa Luxemburgo foi assassinada, não houve revolução alemã, o nazifascismo veio, a Primeira Guerra, Gramsci é preso pelos fascistas. Então, esse isolamento, então Gramsci coloca isolamento da Rússia, da União Soviética, atrasada, assim como Cuba também. Como é que faz? Nunca pode ser pela via da coerção, tem que ser pela via do consentimento. Então, isso também entrava nos escritos de Gramsci a respeito do Fordismo. O que foi feito ali era uma coerção. E que vem, na verdade, da acumulação primitiva. Mas, bom, que o Marx coloca no capítulo 24. Então, do Capital, primeiro livro. Então, o Fordismo ele é desativado em 1970
e vem o toyotismo, que tem duas características principais, as quais nós estamos vendo ainda hoje. Ele traz a terceirização inclusive, passa a ser um ramo da produção, uma maior eficiência da distribuição. Para quem não sabe, o toyotismo é do capitalismo nipônico, japonês, e Toyota. Então, um automatismo, automatização, informatização, que vai levar à robotização de hoje. Não à toa, os japoneses estão bem na frente em matéria de robôs, de robótica, de robotização, porque lá atrás veio o toyotismo. E a flexibilização, né? Traz uma flexibilização e essa terceirização. Então já não é mais Fordismo. Fordismo Então, ainda existe, que ali... o que a gente vê é o toyotismo. Essas características do toyotismo, igual você falou, a terceirização, ela foi bastante debatida agora nos últimos tempos, né? Nos últimos anos, de Temer para cá. É a lei das terceirizações. Bom, porque o Brasil, na verdade, o neoliberalismo nunca conseguiu ser totalmente implantado. Mas isso é um outro papo que isso dá pano para manga. Porque o Brasil tem uma elite bastante protecionista, uma burocracia, uma oligarquia bem forte ainda, que não, que, na verdade, não foi tão fácil colocar essas coisas. Mas foi fácil, mas depende das condições. Então, mas, por exemplo, a debandada da Secretaria da Desestatização do Paulo Guedes, eles próprios falaram, não dá certo de desestatizar o neoliberalismo aqui. Isso vem desde do Roberto Campos, com a ditadura também, que não tinha permitido uma maior flexibilização, porque há uma burocracia, uma oligarquia forte no Brasil. Mas, enfim, o fato é que, apesar das privatizações, do tucanato, o fato é que, então, o Fordismo dura até 1970 e se ativa o toyotismo. Isso gera uma série de mudanças, que uma mudança importante que nós vimos explicitamente nos últimos anos é que vários sujeitos da classe média passaram a fazer parte da classe trabalhadora. Ou seja, por exemplo, a gente vê isso explícito com os profissionais liberais. Eles que eram médicos, advogados, que tinham um escritório próprio, etc. Então, em empresa de saúde, ou sei lá de quê, os profissionais liberais estão produzindo mais valia para o patrão. São classes trabalhadoras, não se sintam assim, embora a ideologia seja de pequeno burguesa. Isso foi provocado pela mutação neoliberal do capital. Né? E até a esquerda brasileira, muitas vezes, introjetou isso, que não são classe trabalhadora. Está na empresa, está produzindo mais valia mais valor para o patrão, é classe trabalhadora, mesmo que não se sinta. Então, o toyotismo mudou muita coisa. Parece que um estudo mais sério, estatístico, mostraria que a classe média, na verdade, se reduziu e a classe trabalhadora, ou uma nova classe trabalhadora, aumentou. Sem contar a informalidade, sabe? Esses cerca de 6 mil trabalhadores da Ford, muitos deles vão ter que ser inseridos nos bicos aí diários, cotidianos, sem garantias e tal. E eu não sei o que isso vai dar. Agora, eu sei que, só para finalizar rapidinho essa fala, quando a gente fala em robótica, há um trecho do Grundrisse, que são anotações exaustivas do Marx antes do Capital e para o Marx do Capital. Há um trecho em que ele coloca que olha só, ele se torna nosso contemporâneo, escrevendo há mais de um século. O trabalhador, quando ele se torna supervisor da máquina ou de qualquer coisinha, é o que o trabalhador vai ser. Veja, o Fordismo, é importante colocar isso, o Fordismo ele perdeu o domínio central da produção. Pode ter elementos aqui e ali do Fordismo, mas é o toyotismo. Assim como lá na frente,
a elementos variados de produção, a robótica e a robotização ela vai ter uma centralidade muito forte em algumas áreas da produção. Só que quem vai gerir, quem vai supervisionar o robô, quem vai montar o robô, é o capitão. Então, o Marx coloca, o trabalhador como supervisor é uma condição que garante a abolição do sistema do trabalho assalariado e favorece até mesmo a superação do capitalismo. Então, isso é importante de ser estudado também, esse trecho dos Grundrisse. Sim. E Eu queria o que mais que a gente comentar, pode falar? eu vou só fazer um comentário aqui, que não é meu, mas é um comentário que tem aqui, peraí, eu mexi aqui e não vi. O Antônio Agassi, ele comenta que isso aconteceu com a Flascor, aqui no Brasil, né? Que é a fábrica ocupada pelos trabalhadores, a fábrica da Flascor. Quando a gente está falando sobre Qual os que é o nome? trabalhadores ocuparem a fábrica. Qual é o nome? A Flascor, você Flascor? conhece? Isso. Não. É uma história Flascor. interessantíssima. Até eu tive um professor que ele fez o mestrado dele lá. Ela, acho que é 17 anos já É uma ocupada. É no estado de São Paulo, não lembro a cidade agora. Desculpa se o Antônio Agassi lembrar para me falar, ou o Lucas dá uma olhadinha. Mas ela foi ocupada tô pelos vendo aqui, ó. trabalhadores. Flascor. Flascor. F-L-A, Isso. F-L-A-S-K-O, com acento completo. Caô. Por Isso. dentro de Cidade de fábrica Sumaré. de controle operário no Brasil. Isso. E ela é uma Tá fábrica vendo? ocupada há 17 anos e vive com muita luta. Construíram casas para os trabalhadores, então eles vivem em forma de cooperativismo ali mesmo. Como é que chama? É na cidade de Sumaré. Então, não é nem cooperativismo que funciona lá, esqueci como é que chama, porque eu não tinha pensado na Flascor agora, mas eu estudei bastante a Flascor. O Lucas colocou o link aqui para quem quiser estudar sobre ela nos comentários. E ela foi ocupada e ela Tem uma passou notícia por que várias tentativas do Estado de coerção mesmo, para retirar os trabalhadores de lá, e não conseguiram. E uma das coisas interessantes, quando eu estudei essa fábrica, que quem ganha mais dentro da Flascor é o ferramenteiro, coisa que quem já trabalhou em fábrica sabe que é a pessoa que conhece todo o processo produtivo, né? Que ele sabe arrumar todas as ferramentas da fábrica, mas ele não ganha melhor que ninguém. Quem ganha mais é engenheiro, administração, etc. Exceto na Flascor. E os cargos do administrativo, como advogados, contadores, são contratados, são os únicos que são contratados. E eles trabalham por 3 anos. Depois, se eles quiserem aderir e entrar também como donos da fábrica, autogestão, palavra que eu ia lembrar. Se eles quiserem entrar como autogestores também, depois de 3 anos trabalhando para a fábrica, eles podem, mas ela é totalmente gerida pelos trabalhadores, é totalmente horizontal. Muito interessante a história da Flascor. As matérias aqui, ó, acho que é desde 2003. Ó, fábrica ocupada, Flascor pede doações durante crise da Covid-19, por exemplo. Ela parou agora a fabricação durante a Covid e eles estavam vendendo livros. A gente entra no site da própria Flascor, dá para comprar livro, dá para comprar cursos, um monte de coisas, da experiência deles, filme, etc. Tem até um filme deles, eu não sei se tem no YouTube, quando eu assisti foi na faculdade, mas é bem interessante. É uma experiência magnífica, estudada no mundo todo por ser no Brasil. Só que eu só soube disso porque eu tive um professor que fez mestrado lá, foi o Dimitri. Então é uma experiência muito boa e eu agradeço aqui o Antônio por trazer essa lembrança para a gente. Agora, eu sou bem crítico, né, aos governos do socialismo real, mas eu estou sempre elogiando, por exemplo, Chávez. Chávez veio do seio militar e preparou forças armadas anti-imperialistas. Isso é muito importante. Você falou aí da tentativa de coerção. Ela vai vir.
Se ocuparem, os trabalhadores da Ford ocuparem lá, tentarem fazer isso, vai vir a coerção. Vai vir não só o aparato militar, como vai vir Peraí, direito você burguês. travou de novo. Esse assunto é importante, você travou, volta aí. Se ocupar, vai vir todo o aparato militar, Ah, e agora você continua. vem polícia militar, qualquer coisa assim, e vem também o direito burguês, né? Aliás, antes vem o direito burguês e estabelece, porque as fábricas vão ser vendidas para outros, então vai vir um outro dono, um outro capitalista, né? Então, se ocuparem, vai ter essa coerção. Por isso é muito importante ter uma teoria do poder e do Estado e a tomada do Estado pela classe trabalhadora. Eu sempre Sim. elogio Chávez, porque, veja, Lula e estão sempre também elogiando Chávez, sempre nos aniversários e tal, mas eles não usaram nem o mínimo do que o Chávez fez, inclusive a vantagem dele é que ele era paraquedista, ele montou forças armadas anti-imperialistas. Então não é o Maduro apenas, são as forças armadas que fazem com que não haja golpe lá. É uma coisa inacreditável. Sim. Os militares venezuelanos preferem mil vezes, o Chávez já se foi, mas acho que nem gostam tanto do Maduro, mas é o que ele montou, o legado dele de Forças Armadas. Isso é muito importante. Não à toa, aí vem o Exército Vermelho, por exemplo. O Exército Vermelho, essa união entre milícias operárias e militares que estavam descontentes desde a Primeira Guerra Mundial com o czarismo, que aderiram ao bolchevismo. Ninguém fala, nem os leninistas falam, que só houve a tomada do Palácio de Inverno por causa de um general, que eu vou esquecer o nome agora, é fácil de encontrar porque é um nome russo, fiel a Uhum. Lenin. Se não fosse, se não houver adesão de elementos importantes militares, o Gramsci coloca isso, o Engels já colocava que a época das barricadas já tinha ficado para trás, que os militantes estão apanhando muito na rua em vão, eles precisam ter um conhecimento militar. Sem isso, não haverá uma sustentação para um processo revolucionário. Então, não é apenas anarquismo, não. Longe de ter fenomenologia do poder. É preciso conhecer a teoria do poder e do Estado para que haja uma sustentação para um processo revolucionário, sem ingenuidade. Agora, que isso seja feito de uma maneira, eu vou usar uma palavra que é cada vez mais burguesa, mas com uma democratização de base e uma organicidade entre classe trabalhadora e este aparato, tanto dirigente de um partido comunista quanto militar, etc. Senão, pode levar a uma burocratização tecnocrática que não tira a autonomia da própria classe trabalhadora. Você veja, a, a Comuna de Paris, que foi contemporânea a Marx e Engels, inclusive, que terminou muito mal, foram dizimados, mas houve, em primeiro momento, essa união da Guarda Nacional com a classe trabalhadora. E isso seria um exemplo, ainda que embrionário, de ditadura do proletariado, que é outro termo importantíssimo de ser falado, e de se E precisa ser ensinar, falado, né? precisa ser ensinado o que é uma ditadura do proletariado. Porque essa pergunta é feita às vezes por uma Manuela Dávila e ela não sabe responder. E aí ela fica meio sem jeito, porque ditadura é uma palavra feia mesmo, ainda mais no Brasil. Ditadura militar, etc. Sim. Ninguém quer ditadura. O que é ditadura? Fica uma coisa feia. Mas quando você olha a sociedade como uma sociedade de classes, em que, na verdade, o que nós vivemos é a ditadura do capital, que manda tudo, então, é no próprio desenvolvimento dessas lutas de classes que uma classe em sublevação, em busca da sua emancipação, pode ter até elementos coercitivos no início, mas esse não é o fim, nunca foi o fim. E coercitivo não em matéria de censura generalizada, apenas um pensamento único, não. Coercitivo em relação à classe anticapitalista, que, por sua vez, tomou poder político e econômico da aristocracia. As lutas são as lutas de classe. Sim. Sobretudo, o capital levou pelo menos 3 séculos para se tornar dominante.
Essa burguesia revolucionária, ela criou o Estado para isso, para proteger a sua propriedade privada dos meios de produção. Então, e vai até mais ou menos a Primeira Guerra Mundial, que aí sim a burguesia toma de vez o poder político e econômico. Então é preciso, quando você veja, defasagem é muito grande mesmo na esquerda. Quando se fala que a democracia está em vertigem, é preciso se dizer qual democracia. A democracia burguesa realmente está em vertigem. A democracia do lobby de Brasília, não, realmente faliu. A democracia institucional entre democratas e republicanos, democracia da Europa, faliu, essas instituições faliram. Mas há outra democracia, há uma democracia de poder popular direto, de conselhos nacionais ao invés de ministérios, conselhos nacionais de enfermeiros, médicos, cientistas, próprios trabalhadores, decidindo diretamente, através de orçamento participativo, através da socialização da propriedade privada dos meios de produção, a sua própria vida, ao invés de ter poder e ficarmos que nem espectadores melancólicos. Então, é preciso ter isso. Agora, isso é perigoso demais, até para os privilégios setores, porque isso é revolucionário. O progressismo, ele visa apenas a manutenção de um sistema que também já faliu. Não, essas instituições faliram, o próprio sistema econômico. E tentar pequenas reformas, né, dentro desse sistema falido não é uma revolução. Tem gente que às vezes vem nos perguntar, até mesmo nos debates, quando a gente vê debates com Manuela Dávila, com Boulos, que as pessoas procuram, e eles tentam, não estou falando dos candidatos, estou falando das pessoas que vão perguntar a eles, às vezes tentam falar de reformas dentro do sistema capitalista, de reformas dentro dessa democracia falida, e não se explica o processo revolucionário, sabe? Que seria totalmente diferente, que não é exatamente fazer pequenas reformas, tapar rachaduras desse sistema falido, e sim um outro sistema, que seria passar pela ditadura do proletariado e uma democracia popular, né? Duas coisas importantes. Duas coisas importantes. Ele, na verdade, sem personalismo, eles estão prisionados. Estão prisionados. Mas neste país e neste continente não adianta ser reformista. O Jango era reformista. Reforma tributária, ele taxou as multinacionais em janeiro de 64, semanas antes do golpe. Os americanos ficaram putos. Aí que eles mandaram para cá o Lincoln Gordon mesmo, e a Fiesp começou a pagar generais, inclusive o general daqui do estado de São Paulo, que se dizia a Comissão da Verdade mostrou isso. Teve um militar que foi testemunho. O presidente da Fiesp, a classe dominante, é o empresariado da Fiesp, não é Bolsonaro, Maia, Fiesp. Então, eles compraram o general Krum, eu acho, que se dizia constitucionalista, e na madrugada levou os dólares, no dia seguinte ele apoiava o golpe. Então, não basta ser reformista neste país, porque a contra-revolução vai sempre vir. O Jango tinha uma reforma agrária fantástica. O Lula tocou para frente uma reforma agrária junto com o MST, mas o que o Jango dizia era uma coisa praticamente se discutia acabar com o latifúndio, era uma coisa muito mais radical, e foi golpeada. A Dilma nem era reformista, programas sociais básicos, de dignidade básica, foi golpeada. Não adianta ser reformista. Você tem que ter um substrato de conscientização, de construção revolucionária. Eu falo muito em construção revolucionária para não porque aí você queria senão é você querer jogar o jogo do capital, sabe? Querer dentro do capital jogar contra o capital. Exato. É lógico que ele não vai permitir, né? Exato. Agora, em relação a reformas, eu concordo com a Rosa Luxemburgo. Reformas estruturais são bem-vindas desde que seja um processo revolucionário. Porque senão, você vê, uma reforma tributária, taxação de grandes fortunas e lucros, quem vai gerir
esse dinheiro arrecadado? Você acha que sou eu, você, classe trabalhadora? Acha? Quem é que agiria? E o próprio Marx coloca na crítica do programa de Goebbels, olha só, hein, mais de 100 anos, ele coloca que o imposto excessivo sobre renda pressupõe as diferentes rendas das diferentes classes sociais. Logo, pressupõe a sociedade básica capitalista. É uma pauta que os próprios capitalistas de Manchester sempre foi uma cidade muito industrializada na Inglaterra, inclusive em cima dos trabalhadores ingleses da Europa, mas em cima do ouro brasileiro roubado desde da aristocracia portuguesa. E então não pressupõe uma reforma assim, não pressupõe a construção de uma sociedade comunista, de superação do antagonismo de classes, que é o nosso objetivo, ou não é? Tem uma pergunta muito boa aqui agora, que casa bem nesse assunto, do Antônio também. É. A palavra revolucionário ou revolução está sendo bastante citado na live. Oi? Peraí. Minha Posso bateria vai continuar aqui? acabar, só um minuto. Ah, tá bom. Eu Pode. já vou ler para você. O Antônio pergunta o seguinte. Tá bom. A palavra revolucionário ou revolução está sendo bastante citada na live. Eu queria saber de vocês se está na hora da esquerda aderir a este discurso em candidaturas. Que a gente até citou candidatos aqui, né? E se ele acha que se essa palavra, revolucionário e revolução, deva ser incorporada nas candidaturas. Qual que é a sua opinião? Bom, o Boulos aqui com a Erundina, como candidato à prefeitura, falava em revolução solidária. Revolução solidária. É uma coisa mais fofa, assim, para não terem medo, já que chamam ele de radical. Imagina, ele é constitucionalista. Ele quer implantar algo que o FHC assinou, inclusive. Eu acho ele super fofo, sabe? As pessoas têm medo dele, de o fodão revolucionário, mas ele é tão fofinho, né? É o Estatuto das Cidades, quer dizer, uma coisa completamente constitucional. Não sei por que essa direitalha vê como uma coisa terrível. Você vê como é a estigmatização. Então. Mas, enfim, ele falava em revolução solidária. Que é o que já está na Constituição, já é legal, já está na legislação, né? Seria bom para o próprio capitalismo, assim como acabar com o desmatamento. E vai vir uma pressão aí da burguesia da Europa contra a nova. Vocês têm que entender o seguinte: assim como a Rússia deixou de ser uma Mongólia, procure no Google Imagens depois como é a Mongólia. Com todo respeito à Mongólia, mas aqui, apenas comparando, tendo um referencial imagético. Há gigantescas deste Brasil que ainda é uma Mongólia. Né? Mato Grosso do Sul, os latifúndios do Mato Grosso do Sul, são terras imensas concentradas na mão de alguns poucos proprietários e famílias que desmatam em julho, a partir de julho, em época de desmate, para poder criar gado, junto com uma burguesia também da Friboi e outros. Mas isso é atrasadíssimo. A burguesia da Europa já, depois de terem o deles, eles já viram que floresta preservada é o que dá lucro. Então você veja como é uma elite suicida totalmente nesse país. Uma elite completamente suicida. E no mundo também. Mas porque há certas medidas e pautas que favoreceriam eles próprios. Quando o Ford coloca um salário alto, aí vamos falar de mais valor. Para ele colocar um salário alto, é porque ele tem um lucro maior do que com quem ele está competindo e que paga menos salário para os trabalhadores. Por isso o trabalho assalariado no marxismo, em todo texto do Marx e Engels, é visto como a escravidão moderna, depois da vassalagem, depois do trabalho escravizado. Porque o salário é uma fração pequena
de todo o lucro produzido pela classe trabalhadora, que é retido pelo, pelo capitalista. Mais valor, que no Brasil a tradução de tradução coloca como mais-valia, é a diferença quantitativa, no geral positiva, né, entre o investido e o ganho. Então, a classe trabalhadora vende sua força produtiva em troca de um salário. Trabalha mais do que precisa para a sua própria vida e para a vida da comunidade, para poder gerar esse lucro a mais. E ganha uma fração pequena desse lucro. Vai para acumulação. Eu gostaria de... Depois, desculpa te interromper. Eu gostaria de opinar na questão que o Antônio colocou, que igual a gente estava ali falando do Boulos com a Revolução Solidária. Comentário que falar. Eu acho que se a gente... O teu está travando um pouquinho, então eu vou falar... Voltou, mas agora voltou. Eu acho que... Eu particularmente acho que o trabalhador ele ficou distante desse discurso e ele acabou abraçando o discurso que é posto para ele, que existe, a mídia é muito grande, bombardeia muito, e é tudo muito forte em cima do trabalhador. Eu acho que se a gente quiser colocar essas palavras dentro de um processo eleitoral ou eleitoreiro, a gente teria que o trabalhador saber o que é essa revolução que a gente está falando. Porque a pessoa tem medo do que ela não conhece. Mas se eu não converso com esse trabalhador, se eu, enquanto candidato, enquanto partido político, não tenho uma proposta de revolução para ele entender o que seria isso, como é que ele vai chegar cegamente, acreditar na minha conversa e achar bonito o que eu estou falando, se ninguém contou para ele o que é isso? Ele vai ficar assim, mas aonde que eu entro nisso? Então, talvez eu acho que esse processo depende muito de várias coisas, sabe? De incorporar não só um termo dentro de um processo eleitoral. Se é para colocar num processo eleitoral, aí é igual você falou, chega e faz uma pergunta para o candidato, ele não pode ter medo de explicar, ele não pode ter medo de falar o que é a revolução para ele e o que é a revolução que ele propõe para o trabalhador. Essa é a minha singela opinião. Agora você pode voltar que você não está mais travado. Eu vou falar sobre isso também. Eleição dentro do sistema, dentro do modo de produção capitalista, eleição é para os eleitos irem administrar o Estado burguês. Em 4 anos. Nós podemos chamar isso de democracia. Então, para administrar o Estado burguês. Se eu elejo mesmo presidente, eu não vou virar dominante. Vou ser atazanado diuturnamente pela classe dominante, Fiesp, etc. Então, o que a esquerda precisa fazer é uma construção na sociedade civil revolucionária, pela conquista da hegemonia, antes mesmo até de uma conquista de poder. Nesse sentido, uma eleição faria mais sentido. Agora, do jeito que está, realmente, o Engels tem uma... No último ano de vida dele, ele tem um texto, um longo prólogo, introdução às lutas de classes na França, que ele publicou, em que ele reconhece que a eleição era uma arma para a classe trabalhadora, para que a palavra pudesse chegar em momentos em lugares mais distantes, e para divulgar realmente o programa revolucionário. E já naquela época havia leis contra os socialistas, contra os revolucionários, essas coisas, que eles burlavam também. Então, a eleição tem isso, mais ou menos. Mas o Engels jamais abdicou, inclusive Bernstein e outros deturparam muito esse texto dele, tem cartas dele sobre isso, uma coisa interessantíssima de se ler, já no fim da vida, no último ano de vida dele. Ele disse, eu jamais abdico da tomada, ele falava pela violência, eu chamaria de contra-violência, porque a violência, todos queremos um mundo lindo, maravilhoso. A classe dominante não vai querer. Isso ficou para trás com os socialistas utópicos. Ele jamais abdicou da violência. É que em determinado momento, determinada região, país, isso não se faz assim. Né?
espontaneamente. Mas ele não tinha nenhuma ingenuidade a respeito disso. Por isso que ele escreveu escritos militares, porque ele estava vendo que os militantes estavam apanhando, como o círculo vicioso da esquerda às vezes parece não conquista a hegemonia institucional, então vai para a rua, só vai apanhar. Ainda mais hoje em dia que não há luta armada, né? E nem elementos, me parece, comunistas como uma marca nas forças armadas. Então, e hoje em dia com milícia, então é loucura. Agora, o fato é que a eleição dentro do nosso sistema atual é para você ir administrar o Estado burguês, colocar algo melhorzinho ou não. Agora, eu tenho as ideias, assim. Eu vou falar aqui uma ideia, por exemplo, eu falei dos conselhos nacionais, e se, vamos supor que eu me candidate, 2030, não sei o quê, e eu começo a falar que eu vou fechar os ministérios e transformar os ministérios em conselhos nacionais. Isso bagunça, mínimo. Isso, pelo menos, empurra para uma conscientização revolucionária, para uma politização direta. Porque não é mais um Ministério da Saúde. Vamos falar de saúde, por exemplo. O Ministério da Saúde lá em Brasília, com secretários, com um incompetente ou competente que é limitado. Né? Não é mais a burocratização de Brasília, são conselhos nacionais e regionais de enfermeiros, médicos, quem está no dia a dia e sabe o que precisa e o que não precisa. Então, isso vai criar um choque das lutas de classes. Isso é interessante. Com certeza. Mas, os aqui mandam, inclusive, muitas vezes partidários, isso é muito ameaçador. E é preciso ter uma certa loucura também. Eu estava pensando esses dias, em relação à eleição. O Brasil tem uns personagens muito loucos. Você vê, o Enéas, ele trazia umas coisas já do Bolsonaro. Sim. Ele já teve coisas do Bolsonaro. Aí tem um cabo da Ciolo, que teve uma votação expressiva, mínima, mas expressiva, para um cabo da Ciolo. Então tem que ter uma certa loucura. Eu pensei assim, eu fiz campanha pro Cabo da Ciolo, não sei se você sabe, né? Não sabia, né? Ninguém sabe. Eu fiz uma campanha porque eu imaginava que ele podia tirar voto do Bolsonaro, entendeu? Porque ele era um cristão de verdade, aquela Bíblia. Glória a Deus. Como é que cristão me deixa o Cabo da Ciolo e me vota no Bolsonaro? Isso não entrou na minha cabeça. Quem queria colocar Deus para governar, votasse então no Cabo da Ciolo. Mas a minha campanha não deu certo. Ninguém que estava interessado no Bolsonaro me deu atenção. Então, é isso. Veja uma Vera Lúcia. Eu tenho muitas divergências em relação à PSTU. Ela tem, vez ou outra, uma votação interessante, mas ela é um quadro interessante, ela é um quadro importante. E nas eleições, ela nunca deixa de falar as coisas que ela vai fazer, que ela vai socializar, que ela vai expropriar, que ela... Agora, eu tenho muitas divergências em relação a essa construção, porque eu venho de Gramsci, eu não venho do Trotsky. Então, o Gramsci, é ele que dá a base para essa construção revolucionária, orgânica. Então, é preciso pensar além de eleição. A eleição é passageira, é momentânea, e de um tempo... eu nunca voto em branco ou nulo, como alguns camaradas, tá? Não voto. Mas de um tempo para cá, como as eleições elas estão despolitizando, não só por causa do número de brancos e nulos, mas elas camuflam quem é a verdadeira classe dominante. Elas estão num nível tão baixo, apesar de um quadro bom aqui, outro ali, que elas deturpam uma teoria revolucionária. E o Gramsci diferenciava pequena política de grande política. Nós estamos vendo uma pequena política que é de corredores parlamentares e querelas parlamentares pequenas, ao invés de uma grande política, aquela pela transformação coletiva, grandiosas. O Brasil vive dois momentos em que teve quase isso. Foi com a Gita já e com a eleição do Lula em 2003. Só que foi essas conquistas orgânicas, a eleição Só do um Lula, instante, por favor, que você... Só um instante, você travou de novo. Volta um pouquinho. O Brasil ele faz isso em dois momentos. Diretas já e eleição do Lula, se eu entendi direito? Sim. Direta já a eleição do Lula.
As diretas já foi uma ampla movimentação de amplos setores da sociedade civil que se apontava para uma enorme transformação pós-ditadura. Só que deu no colégio eleitoral, em representantes da democracia liberal burguesa, tipo Pedro Neves, Ulisses Guimarães. O PCB também não se pôs de uma maneira que seria decisiva na época. E a eleição do Lula que tinha uma cara socialista. Isso é inegável. E apesar dos erros e acertos, deu também uma cooptação total. Não à toa, o Lula ainda hoje ele enche a boca para falar que, veja só, ele não tem uma conscientização. É importante isso em termos intelectuais, não personalistas. Veja lá, ele, em entrevista para o Glenn Greenwald, ele estava preso, ele fala que ele levou, o que ele fez foi levar os ministros dele. Quem eram os ministros dele? Rick Meirelles, banqueiro, depois foi Temer também. Não, tinha outros fantásticos, mas ele citou ele. O nome e o Palocci médico, que hoje inventa mentira contra ele, o Henrique Meirelles banqueiro e o Furlani, que era um empresário. Levou para ver como o brasileiro que mora em palafitas vive. Ou seja, uma ingênua mentalidade de conciliação entre as classes que não dá certo. Eu quero que o brasileiro que mora em palafita acabe com essa classe personificada nesses três que eu acabei de citar. Eles podem ser bem intencionados, mas só um instante, Fernando, não entendi algumas coisas que você falou, porque está travando bastante. Agora, só as últimas falas não deu para entender. Até onde você viu? Acho que você voltou um pouquinho. Deixa eu ver. Onde você ouviu? Onde eu parei? Então, no meio da construção do discurso sobre o Lula, onde você falava sobre essa importância que foi a eleição do Lula, mas depois dele, já agora, quando ele estava preso, aí você falou alguma coisa dele quando estava preso e eu não entendi todo o resto. Ah, tá. Ele fala. Bom, me avise se travar. Ele contando uma entrevista em Greenwald, que a primeira coisa que ele fez foi levar os ministros dele. Tinha ministros excelentes, inclusive alguns que tinham sido marxistas. Mas ele cita três. Ele levou Henrique Meirelles, ou seja, um banqueiro, que depois faz parte do Temer e depois do Dória. Henrique Meirelles, banqueiro. Furlani, um empresário. E o Palocci, médico, que hoje em dia inventa mentira contra ele nas delações para se safar. Olha só a situação. Levou esses para como o brasileiro que mora em palafita vive. Ou seja, uma mentalidade de conciliação entre as classes que não dá certo. Pelas próprias condições, por mais bem intencionados que sejam, e na verdade, pela própria condição de classe, o que isso significa? Não significa nada, não vai haver uma melhora significativa nesse aspecto. Nós queremos que esses brasileiros que vivem em palafita, em falta de melhor palavra, canibalizem, para lembrar os canibais tá bom que enquanto você está tentando lembrar, travou de novo. Você estava tentando lembrar uma palavra e travou de novo. É bom que você não lembrou e não falou nada também, que travou. E agora? Agora você está falando, mas a imagem está travada e está super engraçadinha. Agora voltou. Voltou normal. Eu falei dos três ministros. Sim, que aí você falou do Meirelles, foi aonde eu ouvi bem. Então, banqueiro, Meirelles, Furlani, empresário, Palocci, médico, que hoje em dia inventa mentiras, delata o Lula. Ele levou esses para ir visitar como o brasileiro vive em palafita.
Ou seja, uma mentalidade de conciliação entre as classes, que não dá certo. Meirelles depois vai fazer parte do Temer, do Dória. Palocci inventa mentiras contra o Lula. É uma classe dominante que não vai resolver os nossos problemas. Nós queremos canibalizar eles antes deles nos canibalizarem, assim como os nativos fizeram com o bispo Sardinha. Não é? É isso aí. Tem mais perguntas, pessoal? Gente, eu até esqueci que a gente está na live e tem hora que eu tô achando que a gente está batendo papo assim só nós dois na câmera, É, mas de a gente tanto que o assunto foi indo para a eleição aqui. passou de 1 hora e 20 minutos. Uau! Pois é, era para ser 1 hora e 20 já. Mas Vamos para as considerações acredito, finais, para a gente não ficar muito cansativo sobre o depois tema, do pessoal, né? eu acredito sobre o tema depois disso, nós fomos cirúrgicos. Resistência agora, nós não sabemos. Perfeito. Fomos bem, acho que falamos o fundamental, né? Sobre Sim, Fordismo, a situação atual. É. com certeza. E depois também, se o pessoal for tendo pergunta, qualquer coisa, a gente continua mantendo contato. E se tiver perguntas a partir disso, a gente faz uma live 2. Eu vou deixar essa live aqui. Você pode compartilhar também. Se tiver pergunta nos comentários, a gente responde depois escrevendo aí para a pessoa nos comentários, né? Mas eu primeiro quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente o tempo todo. Oscilou bastante entre a galera, mas teve uma galera firme que ficou o tempo todo com a gente aqui, acompanhando, conversando. Então, quero agradecer esse pessoal bem interessado. Eu vou cortar alguns pedaços dessa live, algumas perguntas, algumas partes interessantes, e fazer pequenos vídeos para ir postando depois no YouTube, tá? No Giza Didática, para vocês acompanharem lá, né? E eu acho isso bem interessante. E antes de você ir para as considerações finais, eu vou te agradecer por aceitar esse convite. E, pessoal, eu nem conheço o Fernando, eu não conhecia ele, a gente se encontrou naquele grupo Esquerda Compra da Esquerda, e a gente fazendo propaganda dos seus canais, tal, divulgação. E, assim, foi um encontro maravilhoso. Espero que a gente faça bastante coisa junto aí, permaneça, parceria, no que precisar da gente também, estamos Só aí. convidar. Só convidar. Com É muito certeza. bom. Considerações finais. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo. Duas coisas. Primeiro, marxismo é teoria do valor, economia política, dialética e concepção materialista da história, filosofia e socialismo, lutas de classes. O marxismo não é monolítico. Há muitas divergências, oscilações, até contradições. Mas é a partir desses princípios que nós vamos divergir. Estudá-los. Há uma defasagem grande em relação. Então a prática fica deteriorada. A gente quer realmente fazer uma transformação neste século. Então, ensinar isso, estudar essas coisas, esses parâmetros, e se ligar em Gramsci, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes. Bom, segundo, o Capital, eu falei que ele levou pelo menos 3 séculos para se tornar dominante da história moderna do século XVI, com a expansão marítima, colonização, troca de mercadorias mercantil, até o capital industrial do século XIX, até a Primeira Guerra Mundial. Pelo menos 3 séculos. Socialismo, se a gente pensar no socialismo científico de Marx e Engels, sobretudo o Manifesto Comunista, que é fundamental, é um livro para a vida toda, de 1808, não tem ainda nem 2 séculos. Então, a luta continua. A luta continua. Obrigada, Fernando. Obrigado. Beijos. Gostei muito. Vou sair aqui. Pessoal, depois eu vou deixar essa live aí, vocês compartilhem ela, tá? Manda para os amigos, para quem se interessa no assunto, que foi uma aula, né? Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.